Colegas engenheiros, vamos agora à seção 4.4, faça valer a pena, página 217. Direto ao ponto. Exercício 1. Uma frase, uma ideia a ser completada. Uma máquina térmica é descrita como um sistema que recebe calor da fonte quente, e descarta calor na fonte fria. Vai calor para a fonte fria, para gerar um trabalho útil. A segunda lei da termodinâmica explica que não é possível gerar uma máquina térmica que transforme integralmente o calor da fonte quente em trabalho. A máquina térmica mais eficiente que pode ser criada é a máquina de Carnot, que é um ciclo completamente reversível. A alternativa que preenche as lacunas é a alternativa C, quente fria, segunda quente Carnot. Exercício 2. Um recipiente conectado a um pistão contém 0,1 mol de gás a pressão constante de 1 atmosfera. Inicialmente, o recipiente e o gás estão a temperatura de menos 20 graus Celsius. Entretanto, eles são expostos a uma fonte de calor que gera um aumento de temperatura, deixando o sistema a 110 graus Celsius ao final. Calcule o volume na situação 1 e o volume na situação 2 do gás. Na situação 1, o gás está a 1 atmosfera e na situação 2, a pressão é constante, continua a 1 atmosfera. Porém, com o aquecimento, o gás aumentou o volume, empurrando o cilindro para baixo. Qual o volume aqui? Qual o volume aqui? Nós vamos utilizar aí a constante R para os gases ideais, 8,3 joules, a equação por mol dos gases ideais, da lei dos gases ideais, PV igual a nRT, nós precisamos que a temperatura esteja em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Essa é a constante de transformação. Na situação 1, a temperatura em Kelvin é igual a menos 20 mais 273, porque é a situação da primeira temperatura. Portanto, a temperatura em Kelvin 1 é igual a 253 Kelvin. Já em 2, é 110 mais 273, a temperatura em Kelvin em 2 é de 383 Kelvin. Agora, é uma substituição na fórmula. P1V1 é igual a NR vezes T1. Eu não tenho aqui o volume em 1, mas eu tenho a pressão. 10 a quinta, que é aproximadamente 1 atmosfera, vezes V1 é igual a 0,1 mols, então eu tenho 0,1 mol, multiplicando 8,3, que é a minha constante, vezes 253, que é a temperatura em Kelvin, a primeira temperatura, a de saída. Que fica então o volume igual a esta expressão dividido por 10 a quinta, resultando em 2,1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Esse é o primeiro volume. Logo em seguida esquentou, o volume aumentou, mas a pressão continuou igual. Então, substituindo, 10 a quinta vezes o volume 2 é igual a 0,1 vezes 8,3 vezes 383. O que muda aqui é a temperatura final, 383 Kelvin, calculada aqui. Portanto, V2, que é o volume em 2, é igual a 0,1 vezes 8,3 vezes os 383, essa expressão, dividido por 10 a quinta. Fazendo a conta, o volume 2 é 3,2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A alternativa que satisfaz essa questão, alternativa B. Exercício 3. Uma máquina térmica possui eficiência igual a 0,37, 37%, e recebe do reservatório quente um calor igual a 60.000 joules para funcionar. Marque a alternativa que contém o trabalho realizado pela máquina térmica e o calor abandonado no reservatório frio, respectivamente. Ela tem 37% de eficiência, então tudo que eu coloco aqui de energia, 37% vira trabalho, mas a outra parte é a parte perdida, é a parte que é transferida para o sistema,
sem ser este, para o meio. É transferido para o meio. É a perda. A eficiência é igual a 1 menos a quantidade de energia final dividido pela quantidade de energia recebida deste equipamento. Portanto, 0,37, que é o valor que eu tenho da eficiência, é igual a 1 menos QF, que eu ainda não sei qual é o calor cedido, dividido por 60.000. 60.000 é tudo que recebeu. Parte vai virar trabalho, parte vai perder-se. Perder-se ao ambiente. Essa parte que vai perder o ambiente, dividida por 60.000, que é esta parte da sentença, nós vamos passar para o outro lado. E o 0,37 passar para cá. É igual a 1 menos 0,37. Portanto, essa quantidade final de energia que é despendida é igual a 1 menos 0,37 vezes 60.000. Essa quantidade despendida é igual a 37.800 joules. 37.800 joules não utilizo, não faço trabalho com ele. Dos 60.000, 37.800 não vira trabalho. Portanto, o trabalho é igual a quantidade recebida menos essa quantidade aqui que eu perco aí ao ambiente, que é igual a 60.000 menos 37.800, o trabalho é igual a 22.200 joules. É exatamente a diferença. Portanto, alternativa B.